Tomar como base o verso, ou melhor dizendo, meus irmãos, desculpe, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 ao verso 25. 1 de Pedro, e vamos ler o verso 24 e o verso de número 25. Vamos aguardar todos os irmãos localizar o texto. Eu quero falar com vocês sobre o tema que é o Evangelho de Cristo. É o tema da nossa festa e eu quero ser fiel a essa mensagem, a esse tema que é o lema da nossa igreja durante esse biênio. Esses 2 anos nós estamos trabalhando sobre o Evangelho que conhecemos, o Evangelho que vivemos e pregamos. Então esse é o tema do biênio da nossa igreja, o Evangelho que conhecemos, o Evangelho que vivemos e o Evangelho que pregamos. E que Evangelho é esse? É o tema da festa, o Evangelho de Cristo. Então eu quero pensar com vocês esta noite sobre essa temática, o Evangelho de Cristo, e alguns aspectos que esse Evangelho relacionado às bênçãos do Evangelho de Cristo à sua igreja. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 23, diz assim: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, nem de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aliás, coloca aí a tradução Almeida Revista Corrigida. Tá bom? Queridos, eu quero pensar com vocês sobre o Evangelho de Cristo. Eu quero ler com vocês, a nível de introdução, algo que eu escrevi a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? De fato, o que é esse Evangelho? A definição do Evangelho, todos nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia, ou a boa nova de salvação em Cristo. Esse é o significado da palavra Evangelho. Diga comigo, Evangelho é boa notícia, ou boa nova da salvação em Cristo. A pergunta que não quer calar esta noite é: há uma notícia melhor do que essa? O Evangelho é boa notícia, meus irmãos. O Evangelho é boa nova. Então não há notícia melhor, maior do que a notícia das boas novas, que é a notícia da salvação. Veja o texto de Efésios capítulo 2, para embasar esta verdade de que o Evangelho é boa nova. Veja Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso de número 10. Vou fazer uma leitura aqui um pouco rápido para que os irmãos entendam que o Evangelho é a boa nova. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, que é uma das cartas da prisão, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Evangelho é boa nova, olha a boa nova. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Prossegue, aliado. Em que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Prossegue o texto. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eras por natureza filhos. Nós éramos filhos de quê? Da ira. Filhos da ira, como os outros também. Olha a boa notícia: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, isso é boa nova. O que ele fez? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, olha o teu estado, olha o meu estado, olha o nosso estado, estávamos nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois o quê? Diga para quem está do seu lado, que notícia maravilhosa. Diga isso pelo menos para 2 ou 3 pessoas. Que notícia boa. Quem é que faz isso? Diga comigo, o Evangelho. Paulo prossegue dizendo: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não esqueça, é em Cristo. Lembra da mensagem de sexta-feira? Pastor Franciele falou essa expressão, em Cristo, diversas vezes. E o apóstolo Pedro também descreve isso, como o apóstolo Paulo em Efésios. Ele diz no verso 8: porque pela graça sois por meio da fé. Isso não vem. Que é isso, pastor? Não é mérito teu, não é mérito meu. E o que é isso? É o Evangelho da graça. Aleluia. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Prossegue, não vem das obras, para que ninguém. E aí o verso 10 ele termina dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas, os quais Deus preparou para que nós andássemos. Você pode dar glória a Deus por esta verdade? Sabe qual é a triste realidade? Nós estamos falando de boas novas, de boas notícias, que é o Evangelho de Cristo. Mas a triste realidade é que esse Evangelho, que é a boas novas, estamos vivendo um tempo em que ele está perdendo a sua essência. Quando eu digo está perdendo a sua essência, é aquilo que Paulo escreveu à igreja da Galácia. O fato de que alguns se envolveram com outro evangelho, que de fato não é o Evangelho de Cristo. E que outro evangelho é esse? É o evangelho que você quer que seja. Porque de fato nós estamos atravessando um tempo, meus irmãos, que há evangelho para todo tipo de gosto. Sim ou não? Há evangelho para todo tipo de gosto. Hoje tem o evangelho da prosperidade. Hoje tem o evangelho de autoajuda. Hoje tem o evangelho da rosa ungida. Hoje tem o evangelho do sal grosso. Hoje tem o evangelho para tudo que você possa imaginar. E que evangelho é esse? Por isso que o apóstolo Paulo foi muito feliz quando ele escreve aos Romanos 1,16, quando ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque tem alguns evangelhos aí que causam vergonha, escândalos. Mas o evangelho que Paulo não se envergonha é o evangelho que tem a sua origem na pessoa do Cristo. É esse evangelho que eu quero pensar com vocês esta noite. O evangelho de Cristo e as bênçãos que esse evangelho promove para o povo de Deus. Ele dispensa para nós. O evangelho é boa nova, é boa notícia. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 3, evangelho de João 3,16, olha aqui o que é boa nova. Olha o que o evangelista João, no capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira é essa? Inexplicável. É uma boa notícia. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida. Mas tenha vida. É por isso que o evangelho é a boa nova. Prossegue o texto, verso 17 e 18. Verso 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Verso 18, eu concluo esta leitura falando de boas novas, dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é. Cadê os que creram? Já chegaram essa noite? Aqui no altar tem alguém que ainda crê no evangelho? Os que crerem estão aqui esta noite. Quem crê nele não é condenado,
Não se esqueça, essa palavra crer está ligada a uma vida de obediência, a uma vida de submissão, a uma vida de lealdade e a uma vida de santidade. Crer aqui é obedecer. Crer aqui é submeter a vontade de Deus e anular a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Ou não foi isso que o apóstolo Paulo disse? A vida que agora eu vivo na carne, não vivo para mim mesmo, mas vivo para a glória. Vivo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então, evangelho é boa notícia. Trago para você a definição do que é o evangelho. Permita ler com você a introdução que eu fiz, a nível de introdução daquilo que Deus me trouxe no coração. O evangelho é a boa nova de salvação em Cristo. Escute isso. O evangelho existe muito antes da existência humana. Os irmãos estão me entendendo? O evangelho existe muito antes da existência humana. Antes de Deus criar o primeiro homem, o evangelho já existia. E aonde ele existia, pastor? Existia na eternidade. E por que o evangelho já existia antes de tudo? Porque Deus, na sua onisciência, já sabia do que aconteceria, que o homem Maciel iria cair, iria fracassar, iria desobedecer, e já havia um plano na eternidade para a restauração da raça humana. Tem alguém que está entendendo isso aqui esta noite? Então o evangelho é a boa nova de salvação em Cristo. O evangelho existe muito antes da existência humana. O evangelho é a expressão viva do plano eterno de Deus, que estabeleceu desde a eternidade, que chamamos de plano da redenção. Chamamos isso de plano da redenção. Plano este feito pelo conselho da Trindade. Antes que o mundo fosse criado, o Pai planejou e deliberou a salvação. O Filho veio ao mundo e executou, vindo ao mundo fazendo-se carne, tornando-se semelhante a nós. Em tudo Ele tornou semelhante a mim e a você, em tudo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Abre aspas, tornou-se semelhante em tudo, exceto o pecado. Por quê? Porque ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Tornou-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Porque ele não conheceu, pelo contrário, ele tomou os nossos pecados, ele tomou a nossa culpa e levou sobre ele. Então o Filho executou, vindo ao mundo fazendo-se carne, tornando-se semelhante em tudo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Espírito Santo aplica em nós a obra da redenção. Essa obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, traçado na eternidade, há de ser consumada. Quando? No dia final. Quando Jesus vier em glória buscar a sua igreja. E esse plano bendito que a Bíblia chama do Evangelho de Cristo estará por de uma vez por toda consumada. Aleluia. Quando ele rasgar as nuvens e vir encontro da sua noiva, quem pode levantar uma das suas mãos e com esperança viva no seu coração agradecer a Deus pelo Evangelho? Levante a sua mão e agradeça a Deus. Santiago, o Evangelho é quem nos faz estar aqui esta noite celebrando ao Senhor pelos 53 anos da existência desse trabalho. Sabe o que eu entendo com isso? É que o maior e o melhor presente que eu e você já recebemos de Deus, diga comigo, o melhor, diga mais forte, o melhor, e o maior presente que recebemos de Deus foi o Evangelho. Quantos estão com a sua Bíblia aí na mão? Levante essa Bíblia bem alta, essa espada do crente. Aqui, aleluia,
A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Você carrega nas tuas mãos aí o Evangelho de Cristo. Mas sabe o que eu preciso te dizer? Esse Evangelho não pode ser carregado apenas nas mãos. Tem que ser carregado na mente. Tem que ser carregado na alma. Tem que ser carregado dentro do nosso coração. E muito mais que isso, ele precisa ser vivenciado. O maior presente que você recebeu, o maior presente que recebemos de Deus foi o Evangelho. E talvez você diga: pastor, o maior e o melhor presente não foi o Cristo de Deus. Eu quero dizer para você que o Cristo de Deus está ligado com o Evangelho. Porque uma das formas de você conhecer o Cristo de Deus é através do Evangelho. Como iremos conhecer o Cristo se não tivermos o Evangelho? O Evangelho é o caminho pela qual recebemos de Deus a revelação, conhecemos a Deus e nos rendemos a Ele reconhecendo. Porque logo quando conhecemos a Deus, logo reconhecemos quem somos, Vladimir. Logo reconhecemos, Rebeca, a nossa inteira e total dependência do Cristo de Deus, meus irmãos. Quando conhecemos a Cristo, é por isso essa necessidade de conhecermos a Deus. Guarde isso. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo. Quando mais conhecemos a Deus, mais conhecemos as nossas necessidades, as nossas limitações e o quanto somos dependentes dele, Ismael. Por isso a necessidade de conhecer o Evangelho. Mas a boa notícia esta noite é que você recebeu o melhor presente de Deus, que foi o Evangelho de Cristo. Quantos já abraçaram o Evangelho de Cristo aqui esta noite? Se porventura no nosso meio alguém que ainda não abraçou o Evangelho de Cristo, como disse o evangelista João, quem crer nele não é condenado. Talvez você diga: pastor, mas eu creio, eu tenho Deus desde o dia que eu nasci. É preciso confessar, é preciso crer e obedecer, e viver uma vida inteira totalmente dependente dele e sobre os seus cuidados. É essa a verdade do Evangelho. Dito isto, a nível de introdução, eu quero pensar com vocês sobre algumas bênçãos em que o Evangelho irá nos proporcionar. Que bênçãos são essas? Eu poderia gastar aqui 1, 2, 3 horas para falar de tantas bênçãos em que o Evangelho nos proporciona. A bênção do Evangelho foi a revelação de Deus para nós. Mas o texto que lemos, no texto de 1 de Pedro, capítulo de número 1 e verso de número 23, nós iremos encontrar aqui a primeira bênção do Evangelho. Olha o que o apóstolo Pedro diz: sendo de novo o quê? De novo o quê? Gerados. Vocês estão aí, me ajudem. Sendo de novo Gerados. Sendo de novo gerados. Essa tradução aqui, em alguma tradução vai dizer assim: regenerados. A palavra regenerado significa gerados de novo. Então guarde isso. Pastor, o que é regenerado? É gerados de novo. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Aqui está a primeira bênção do Evangelho. É que o Evangelho de Cristo, diga comigo, o Evangelho de Cristo nos gerou de novo. E a pergunta é: só quem já foi gerado aqui? Deixa eu ver. Aqui no altar, só quem foi gerado de novo. Pastor, por que o senhor pergunta isso? Não se escandalize. É porque a realidade, Felipe, é que há muitas pessoas que congregam, que cantam, que louvam, que adoram, mas que a triste realidade é que ainda não experimentaram a regeneração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja esta noite. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bem, não adianta ter uma boa oratória, não adianta ter uma formatura teológica, não adianta ser carregado de dons. Aleluia, pastor, e o que é necessário? É necessário vos nascer de novo. Vou repetir: é necessário vos nascer
de novo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não adianta apenas vir a uma reunião que nem essa no domingo, aonde aqui você se sente, aleluia, um clima gostoso, maneiro, é um negócio bom, atrativo, mas muito mais do que isso, o nascer de novo é importante, é ser regenerados. Tem muita gente na igreja que canta, que prega, e já adquiriram até a carteirinha de membro, mas que ainda não foram regenerados. Regenerados fala de ser gerado de novo, e eu vou ler um texto para embasar o que eu estou dizendo. Regeneração é o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3 e verso de número 1, o que ele disse para o moço chamado Nicodemos. Evangelho de João 3:1, ele diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era príncipe, ele era o quê? Ele era o quê? Príncipe de quem? Dos judeus. Príncipe dos judeus. Evangelho é muito mais do que título. Evangelho é muito mais do que rótulo. Evangelho é muito mais do que cargo. Evangelho é muito mais do que voz bonita. Evangelho é muito mais do que diploma. Evangelho é muito mais do que o nome ou a foto no cartaz. Evangelho é regeneração. Evangelho é novo nascimento. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: você pode ser o que você quiser ser, o título que você tem, o que você quiser ter. Mas uma coisa eu te digo, olha o texto. Então foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Isso não surpreende Deus. Rabi, mestre. Não, Jesus ele não fica surpreso com essas coisas. Bem sabemos que é mestre filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for Com ele. Prossegue o texto. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não adianta Nicodemos me chamar de mestre, de rabi, vir com palavras bonitas, porque isso não me surpreende. Eu tenho uma palavra para você, Nicodemos: necessário é nascer de novo. De novo. De novo. Prossegue o texto, aliado. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, perceba que ele enfatiza: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6 para concluir: o que é nascido da carne É carne. O que é nascido do Espírito É espírito. Regeneração é isso, é nascer da água, ou seja, é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de cima. É o que mesmo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, dizendo: ei, vocês que já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas onde Cristo está assentado. Você entende o que é regeneração? Você entende o que é regeneração? Essa é a doutrina da regeneração, é a doutrina do novo nascimento. Então, a primeira dádiva que o Evangelho nos proporciona, e eu acho isso aqui fantástico, gente, eu acho isso aqui extraordinário. Eu não sei se você acompanha o meu raciocínio e você entende a grandeza do Evangelho. A primeira grande dádiva do Evangelho é porque ele proporciona uma raça humana caída nos seus delitos e pecados, nos seus prazeres. Verismar, na situação mais baixa que você possa imaginar, que o homem se encontra, o Evangelho vai lá e regenera ele.
Tem alguém que se identifica com o que eu estou dizendo aqui, Wanderson? Alguém que outrora estava no lugar mais baixo da sociedade, Felipe. Alguém que estava, o que nós chamamos, no fundo do poço. Que alguém olhava e maneava a cabeça assim, dizendo: esse aí não tem mais jeito, esse aí acabou, esse aí o destino, Daiane, é o cemitério ou a cadeia, esse aí acabou para ele. Pois não é que o Evangelho se revelou para ele, deu banho com a graça, com a misericórdia, com o banho do sangue do Cristo, regenerou, levantou, deu verde nova, colocou na sua boca um novo cântico e ainda disse assim: vou te fazer um pregador da minha palavra, aleluia, vou te fazer um levita da minha obra, vou te fazer um instrumento de valor nas minhas mãos. Quem se identifica com esse evangelho aí, quem se identifica com o evangelho que regenera, que transforma, levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Agradeça ao Cristo de Deus esta noite. Eu sinto a presença de Deus esta noite. E quando o Senhor vivificou isso no meu coração, Ele queima, Jorge. Porque ninguém, nem uma instituição, nem um homem, ninguém é capaz de fazer isso. Só o Evangelho, só o Evangelho. Essa semana nós estávamos aqui trabalhando. Chegou um moço ali, estava eu, Giovanni, alguns outros trabalhando. E chegou um moço, catador de reciclagem, mora na rua. E ele mandou o Giovanni: coloque aí o Instagram e coloque aí o meu nome. Ele deu o nome dele, Giovanni Abril. E, irmãos, você não consegue identificar. Um homem bem visto na sociedade, um trabalho fantástico, liderava grandes equipes, viajava em todo o estado do Ceará. Teve uma decepção amorosa, se entregou às drogas e hoje vive à mercê da rua. Nós demos alguns minutos da nossa atenção para ele, conversamos com ele e ele disse para mim: pastor, estou cansado dessa vida, eu não me aguento mais viver nesse estado sujo, eu mesmo estou cansado. Eu disse para ele: o Evangelho pode mudar a tua história. Cristo pode mudar o teu destino. E ele disse: eu estou plenamente consciente disso. Alguns irmãos que estavam conosco aqui são prova do que eu estou dizendo. Estou ciente disso, estou cansado. Mas eu creio, ele disse, que Deus vai me tirar dessa vida. Giovanni olhou para ele e disse: procure uma casa de recuperação. Ele disse: eu não quero uma casa de recuperação. Porque ele disse: porque eu tenho ciência que casa de recuperação vai me limpar. Foi isso ou não foi, Giovanni? Mas só quem pode mudar a minha história, mudar a minha vida, é o Senhor. Por que você não decide, meu amigo, agora as correntes? E aí é fácil julgar, né? Quando a gente está do lado de cá é fácil julgar. Mas só Ele sabe o tamanho da opressão que ele carrega. Não é que ele não quer, ele quer. Mas há algo que ele prende. Mas eu não conheço prisão tão grande e tão poderosa em que o Evangelho não quebre. Em que o Evangelho não quebre. Porque quando Paulo e Silas estavam presos, e quando eles cantavam e adoravam, você sabe o que o Cristo do Evangelho fez? Enviou, aleluia, um terremoto, e eles foram libertos. Você sabe, Maciel, o que aconteceu com Pedro quando estava preso e a igreja orava pelo poder do Evangelho? O anjo entrou lá. Estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Certamente, deixa eu já liberar uma palavra profética, que o Senhor
acende no meu coração e na minha mente. Tem cadeias sendo quebradas nesta hora. Tem cadeias sendo despedaçadas nesta hora. Oh, Ramachou e Micandarai. Por alguns minutos levante a sua mão. Aquilo que você não faz, o Cristo de Deus está quebrando nesta hora. Há cadeias que estão sendo arrebentadas, destruídas, porque o Cristo tirou a choro e me cantará pelo poder do Evangelho. Oh meu Deus. Enquanto você adora nesta festa de 53 anos, você não tem ideia. Ah, meu Deus, isso aqui é muito forte. Você não tem ideia do que Deus está fazendo com você. Enquanto você adora aqui, o Cristo que já havia preparado a redenção lá na eternidade, porque Ele é onisciente. Enquanto você adora aqui, Ele opera aqui, Ele está operando lá. E você entende o que Deus está falando esta noite. Ele está entrando lá. Ele está entrando lá. Eu vou falar isso até você entender. Ele está operando. Ele está quebrando o coração de pedra. Grilhões estão sendo quebrados agora. Correntes, oh meu Deus. Eu sinto a presença do Cristo esta noite. Oh meu Deus, grilhões estão sendo quebrados nesta hora. Deus está mudando o coração. Deus está mudando mente. Ou não foi isso que Ele disse em Ezequiel 36? Eis que eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eis que eu vos darei um espírito novo, diz o Senhor. Quem faz isso é o pastor, o pregador. Quem faz isso? Diga comigo, o Evangelho de Cristo. É por isso que eu amo o Evangelho, porque só o Evangelho faz isso. 1 de Pedro 1:23, ele faz esta declaração, dizendo: sendo de novo gerados, nós fomos de novo gerados através do novo nascimento, não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de. Nós fomos gerados pelo quê? Pela palavra de quem? Do pastor Edson, do pastor Antônio José, pela palavra do pastor Enos, do pastor Franciele, do pastor Adilto Salles, os pregadores que lhe antecederam. Não, nós fomos gerados pela palavra de Deus, ou seja, nós fomos regenerados pelo Evangelho de Deus. Viva e que permanece para. Quer ver um exemplo de regeneração? Quer ver um exemplo lindo de regeneração? Olhe para quem está do seu lado. Deixa eu olhar aqui para a minha retaguarda. Esses homens que hoje estão aqui na vitrine, ó. Se eu pudesse ouvir cada um de vocês agora, para a igreja saber o que é regeneração. Se eu pudesse ouvir o teu testemunho, o teu, assim, o teu Fabio, o teu Marcelo, o teu Felipe, da onde Deus te tirou, da onde Deus te arrancou. Isso é regeneração. O que Deus fez na nossa vida. Esse camarada aqui, que hoje é instrumento na mão de Deus, aleluia, que muitos ajudou nessa reforma. Giovanni, aleluia, você não tem ideia de onde foi que Jesus tirou esse camarada, aleluia, hoje coloca aqui entre príncipe. Sabe o que é isso? É Evangelho. Você nem era para estar aqui. Nem eu era para estar aqui.
Só que nós recebemos um presente do Evangelho do Cristo. Ele mudou o nosso destino. Ele mudou a nossa história. Hoje nós caminhamos para a pátria. Nós caminhávamos para o abismo. Nós caminhávamos para o inferno. O Evangelho foi lá e mudou a nossa rota. O teu destino é o céu. Você quer ver um exemplo de regeneração? Você é um exemplo de regeneração. Mas sabe, quando eu olho para a Bíblia, isso é extraordinário. A história de alguém que Deus levantou como uma bomba. Você sabe de quem eu estou falando? Paulo. Deus levantou esse camarada para ganhar um continente inteiro. O maior implantador, Zé, de igrejas. O homem que se deixou gastar. E que esse era o seu prazer. Filipenses capítulo 3, verso 4 ao 8. Olha o que ele mesmo diz, escrevendo a igreja de Filipos, que foi a igreja que mais ajudou Paulo na sua prisão. E Paulo tinha um amor e um carinho assim, imensurável pela igreja de Filipos. E ele escreve a esta igreja dizendo: ainda que também podia confiar em quem? Podia confiar, ele está falando dele mesmo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. E ele diz assim: ainda mais eu. E por que ele diz isso? Com propriedade, prossegue. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. E ele diz, coloca só um verso olhar. Segundo o zelo, verso 6. Segundo o zelo, perseguidor de quê? Quem era Paulo? Ele era o quê? Não, fala mais forte. Quem era Paulo? Era o quê? Perseguidor da igreja. O que você faria com Paulo? Mente não. Matar. Ainda fazia, ó. Saía vibrando, né? Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que é na irrepreensível. Verso 7. Eu gosto desse mais. Mas, aí o evangelho entra. Glória a Deus. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por quem? Quando você tem um encontro com o Cristo de Deus, você considera tudo como perda. Todas as coisas são apenas detalhes, Gerardo. Ele disse: reputei-o perda por. Aí o verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas. Isso é plenitude, gente. Isso é plenitude em Deus. Ele diz: perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de quem? Meu Senhor. Pelo que sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco. Diga. Palavra bonita, né? Esterco. Pastor, o que é isso? É fezes. Considero tudo isso como fezes, para que eu possa ganhar. Para que eu possa ganhar o quê? Diga comigo, só quem faz isso é o evangelho.
O perseguidor se tornou perseguido. O perseguidor se tornou perseguido. Mas mesmo perseguido, ele demonstra o seu prazer e a sua gratidão. O Evangelho regenera. Gálatas 1:13. Olha o que o mesmo Paulo diz a respeito dele. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. Prossegue, aliás. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, verso 16 para concluir, revelar o seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem consultei sangue. Agora Paulo se torna um dos maiores, aleluia, evangelizadores e um dos maiores líderes da igreja. Sabe por quê? Porque o evangelho lhe encontrou no caminho de Damasco. Gálatas 1:22, e ele diz assim, a notícia agora 22, a notícia se espalha, né? E não era conhecido de vista da igreja da Judéia, que estavam aonde? Prossegue. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes, agora ele é crente. Sabe aquele tal de Saulo que andava por aqui atormentando a igreja? Por não é que agora ele é crente? E tem uma coisa, é pentecostal. E tem uma coisa, parece que é da Assembleia de Deus. Se fosse hoje ele era no Parque Santo Antônio, né? Rapaz, pense no camarada crente. Ele não negocia. Ouvi dizer por aí que ele entrou numa cidade, apedrejaram ele, se fez de morto para sobreviver. E quando aqueles que o apedrejaram foram embora, ele se levantou, sacudiu a poeira e continuou dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Quem faz isso é o Evangelho de Cristo, exemplo de regeneração. Aleluia. Além de eu e você que estamos aqui esta noite, nós temos o exemplo de Paulo e de tantos outros homens da Bíblia e da história que foram exemplo de regeneração. Abre parênteses. O que você não pode fazer, eu te apresento o Evangelho que faz. Vou repetir para que você entenda. O que você não pode fazer, Flaveni já testemunhou aqui esta noite. Eu te apresento o Evangelho esta noite que faz. O Evangelho de Cristo vai te ajudar nesta missão que para ti é impossível. O Cristo do Evangelho vai te fazer sair vitorioso desta missão que parece impossível. Porque aqui vai te dar a diretriz, aqui vai te dar o norte, aqui vai te ensinar o Evangelho do Cristo, o que você deve fazer e como você deve agir. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer seguir a nossa intuição. Pastor, vou seguir o meu coração. Disse o sábio, ei, cuidado, o coração do homem é o quê? O coração do homem é enganoso. Cuidado, mas meu coração está mandando eu fazer assim. E aí você vai e quebra a cara, deu errado. Mas se você seguir a diretriz do Evangelho, eu duvido que você vai dar com a cara na parede. Eu duvido que você será derrotado. Se você seguir o Evangelho do Cristo, por mais que surjam vendavais, tempestades e lutas, você sairá do outro lado mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Fique de pé, eu vou concluir esta noite.